Olá, caro curioso! Vamos a mais uma descoberta para matar sua curiosidade. Antes de ir ao vídeo, se inscreva no canal e deixa seu like aqui para você não perder nenhum vídeo sobre curiosidades do mundo. Então vamos ao vídeo de hoje. Hoje vamos falar sobre 12 achados arqueológicos recentes mais surpreendentes. Afinal, tem quem defenda que para seguir em frente precisamos compreender o passado. A mistura dessa motivação e de curiosidade fez com que arqueólogos do mundo inteiro descobrissem fósseis, objetos e registros incríveis. Por isso, separamos algumas dessas descobertas para garantir que você consiga matar sua curiosidade sabendo um pouco de tudo que rolou nesses estudos arqueológicos. Veja, raramente acontece algo mais fascinante no campo da arqueologia que o que foram descobertos recentemente, artefatos que foram encontrados anos atrás. Tem pessoas estudado extensamente e discutido até agora, e muito do seu mistério foi perdido com coisas que são mais encontradas recentemente. O mistério ainda existe, está claro, destas descobertas recentes, que ainda temos muito a aprender dos nossos antigos ancestrais. Então vamos aprender agora um pouco mais de 700 anos. Um navio romano afundou no Mediterrâneo não longe do que é agora uma das praias turísticas mais conquistadoras de Maiorca. Em maio de 2022, o antigo navio começou a desistir de seus segredos depois de ser encontrado por arqueólogos. O navio era um navio negociante e está parcialmente conservado pelas areias da Baía de Palma. Muita carga também foi preservado, e por isso sabemos que o navio estava carregado pesado de azeitonas, vinho e molho de garum quando se encontrou com desastre. Não há sinal de que alguém tentou evacuar qualquer carga antes do navio afundou. Então pode ser que estava ancorado na baía, quando foi engolida à beira-mar por razões desconhecidas. Arqueólogos deram o nome de Cesso Destruição de Fontanelas. 300 potes de barro foram recuperados do barco, até agora junto com outros itens pessoais, como sapatos de couro, lâmpadas de óleo, brocas de carpinteiro e cozinha-potes. Os símbolos cristãos estão gravados no lados de alguns do ânfore mesmo, embora a tripulação provavelmente teria sido pagão. Assim, a destruição pode ser interpretada como um exemplo de pagãos e cristãos vivendo lado a lado. De acordo com as lendas antigas do Japão, um espírito mau está preso dentro da pedra de Sesozeki centenas de anos atrás. O objeto também é conhecido como a Matança-Pedra, e disse-se que uma terrível maldição seria liberada se a pedra fosse quebrada. Sabemos que provavelmente você não quer ouvir isso dado o estado do mundo em 2022. Mas a rocha vulcânica foi aberta no que pode ter sido um ato de vandalismo. A lenda é bem colorida. Disse que o espírito dentro de Sesozeki é a de Tamamo, o nome de uma bela mulher quem tentou assassinar o imperador Toba no início do século XII. Os escritos da época dizem que ela bela aparência foi uma ilusão, e ela era realmente uma raposa má com 9 taios. É uma história bizarra. Mas a pedra ainda foi oficial sítio histórico nacional desde 1957. Ninguém pode dizer com certeza como a pedra veio para ser quebrada ou aberta, mas oficiais do local dizem que começou o crack que aparece nele vários anos atrás, e a causa pode ser nada mais sinistra do que a água da chuva inspecionando dentro e enfraquecendo sua estrutura interna até finalmente cai, presumamente liberando o espírito demoníaco dentro da mesma. É mais uma coisa para se preocupar. A maioria das pessoas se perguntam. Provavelmente dizem as múmias mais velhas do mundo são as deixadas para trás pelo antigo egípcios. Não é o caso. Novas pesquisas sugerem que as mais antigas múmias no mundo foram enterradas no Satu Valley, Portugal, 8.000 anos atrás. 13 corpos foram descobertos lá por arqueólogos durante a década de 1960, mas eram pouco mais que esqueletos quando foram encontradas. No entanto, um estudo de 2022 diz que os ossos foram preparados e dissecados antes de enterrado, e depois enterrado com seus membros curvados e amarrados contra seus peitos. À medida que os corpos ficaram dissecados vivos, os humanos apertaram as cordas em torno de seus membros para atingir a posição desejada antes de completar o processo de enterro. É um tipo de enterro que não foi visto em qualquer lugar do mundo, então é difícil saber o que significa simbolicamente. Pode ter tido com as pessoas que carregaram fora do ritual. Pode ter sido tão simples quanto querer para facilitar o transporte dos corpos para seus lugares de descanso finais. As múmias mais velhas confirmadas do mundo são aqueles do povo Chinchorro na costa do Chile. Eles foram enterrados há 7.000 anos agora. Parece que os portugueses podem inventar uma versão da prática 1.000 anos antes.
Quem sabe qualquer coisa sobre a história da Inglaterra saberá que Londres já foi uma cidade importante para os romanos. Mas até recentemente não temos ideia de como muitas ruas romana inteira ainda existiram abaixo da cidade moderna. Uma escavação exploratória começou abaixo do Distrito Financeiro de Londres em 2013 e ainda está em andamento hoje. Mais de 10.000 relíquias romanas foram descobertas até agora, incluindo pessoal, efeitos como pilotar tablets e bons benefícios de sorte. O estado perfeito de conservação exibido por muitos dos artefatos. Tem arqueólogos de LED para apelidá-lo Pompeia do Norte. Alguns dos objetos foram datados de 47 C, que retira a fundação data de Londres romano para esse ano. Assim que os especialistas inteiros de ruas encontrou um sistema de drenagem sofisticado projetado para descarregar resíduos gerados por edifícios industriais da cidade antiga. Em outro lugar do site, a equipe encontrou uma seção anteriormente não descoberta do Templo de Mitra. Pensava-se que o templo inteiro tivesse sido escavado em 1954, mas agora sabemos que não. Aqui mais algumas descobertas a mais. Itália. Em Pompeia, o ano foi marcado por brigas entre os arqueólogos e os pesquisadores de vulcão que trabalham por lá. Isso porque os vulcanólogos argumentam que as escavações estão destruindo detritos deixados pela erupção do Vesúvio em 79 a.C. Esqueleto de criança foi encontrado perto da área de banhos termais de Pompeia. Brigas à parte, as buscas por pistas sobre como era a vida naquela região antes da tragédia foram bem prolíficas. Além de descobrirem que as ruas eram pavimentadas por ferro antes da erupção, pesquisadores encontraram ossadas, amuletos de proteção e até obras de arte. Peru. Historiadores peruanos se preocupam com a conservação do sítio arqueológico de Machu Picchu, pois autoridades locais têm um projeto de construir um aeroporto em uma cidade vizinha às ruínas, o que pode aumentar o fluxo de turistas e acelerar a deterioração da área. Ainda assim, os estudos por lá continuam a todo vapor. Inclusive, um geólogo brasileiro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul participou da publicação de um artigo que defende que a cidade foi construída em cima de falhas tectônicas de propósito. Também chamada de Cidade Perdidas dos Incas, Machu Picchu foi construída em meados do século XV pela civilização pré-colombiana, no território hoje ocupado pelo Peru. Mas nem só com as pesquisas em Machu Picchu nossos vizinhos arqueólogos pagam seus boletos. Logo no início do ano, uma tumba com crianças sacrificadas foi encontrada. Não muito depois, uma equipe de pesquisadores publicou um artigo explicando como a cerveja foi fundamental para o desenvolvimento do Império de Tiahuanaco-Ari. Está achando que acabou? Que nada! O ano de 2019 não foi brincadeira para os arqueólogos do Peru. Em novembro, uma equipe revelou a descoberta de 143 novas linhas de Nazca, algo inédito desde 2015. Graças à tecnologia, mais de 140 novos geóglifos foram encontrados em Nazca, Egito. O ano foi recheado de novidades para os fãs da história do Antigo Egito. Além de recriarem o busto da rainha Nefertiti em 3D, os estudiosos abriram a tumba de Tutancâmon para restaurá-la e encontraram uma mistura de aromas que pode ter sido o perfume de Cleópatra. As escavações também revelaram muitas múmias, muitas mesmo. Teve descoberta de múmia com chapéu, múmia tatuada, múmia de gente importante e até múmia de gato e outros animais. Vários desses achados estavam no Vale dos Reis, perto da cidade de Luxor, onde uma zona industrial da época também foi encontrada. No Egito, arqueólogos descobrem 7 múmias de 3.000 anos com tatuagens. Além disso, rolou uma mistura do Brasil com o Egito muito bacana. Em maio, pesquisadores da Pontifícia Universidade Católica, do Rio Grande do Sul, identificaram uma das 2 únicas múmias egípcias presentes no país, e até reconstruíram seu rosto digitalmente. Crânio de múmia egípcia identificada no interior do Rio Grande do Sul. Apesar dessas descobertas incríveis, um problema antigo voltou a ser discutido quando uma estátua egípcia foi vendida por uma casa de leilões britânica. O fato reacendeu o debate em torno do tráfico de artefatos históricos e da repatriação desses itens. Stonehenge. Muita gente tentou desvendar os mistérios que ainda circundam Stonehenge, na Inglaterra, e ao que tudo indica estamos mais perto de entender esse monumento, ou ao menos é o que parece. Stonehenge, estrutura histórica localizada no Reino Unido, chega a ter 5 metros de altura e pesar quase 50 t. Para além de teorias sobre a origem das estruturas de Stonehenge, a procedência dos construtores do monumento foram descobertas. Os pesquisadores também encontraram evidências de que as pedras pesadíssimas foram movidas graças ao uso de gordura de porco e uma parte da estrutura, desaparecida em 1958, foi encontrada e voltou ao seu lugar de origem.
Não muito longe dali, na Espanha, um monumento parecido reapareceu quando o nível da água perto da cidade de Peraleda de la Mata abaixou. A Stonehenge espanhola, batizada de Dolmen de Guadalperal, estava submersa há 60 anos. As pedras do Dolmen de Guadalperal são conhecidas como Stonehenge espanhol, no fundo do mar. Parece que um navio naufragado foi encontrado por semana, considerando a quantidade de embarcações descobertas no fundo do mar no de 2019. Brincadeiras à parte, alguns desses navios afundados chamaram atenção por sua importância histórica. Restos da embarcação naufragada mais profunda do mundo, que também foi encontrada no ano de 2019. Dentre eles está o barco de James Cook, explorador britânico que comandou o primeiro desembarque europeu na Austrália. Enquanto isso, no rio Nilo, mergulhadores esbarraram com um navio de quase 2,5 mil anos, que prova uma das teorias de Heródoto, historiador da antiguidade grega. Além das várias embarcações, uma Atlântida britânica de 8 mil anos foi encontrada no Oceano Atlântico, tal como duas cidades egípcias submersas, que estavam no fundo do mar Mediterrâneo. Cidades submersas foram encontradas no Egito. Vikings. Por parte dos estudiosos dos povos vikings, descobrimos que combate também era coisa de mulher. Os especialistas confirmaram que os restos mortais em uma cova eram de fato de uma mulher, e recriaram o rosto de uma outra guerreira da época. Cientistas reconstruem o rosto de Érica, a Vermelha, uma guerreira viking. Mas os cavalos preferidos pelos combatentes nórdicos eram machos, segundo uma pesquisa divulgada no início do ano de 2019. E por falar nesses belos animais, o esqueleto de um deles foi encontrado junto com os restos mortais de um cachorro e de um homem perto de Uppsala, na Suécia. 2 barcos vikings utilizados como tumbas foram encontrados em Uppsala, na Suécia. Homo sapiens e família. Este Natal vai ter torta de climão entre o Homo sapiens e seus familiares neandertais, denisovanos, Homo erectus e etc. Arqueólogos fizeram descobertas sobre essas espécies que têm o potencial de causar confusão até na cabeça de quem estuda o assunto. Indonésia foi o último local ocupado pelo Homo erectus há 100 mil anos. Para começar, a descoberta de um crânio de 3,8 milhões de anos na Etiópia promete mudar a história da evolução como a conhecemos hoje. Além disso, a análise de alguns dentes sugere que o homem e os neandertais se separaram muito antes do imaginado. Retrato de uma jovem denisovana fêmea reconstruída a partir da metilação do DNA. Outro primo que terá muito a explicar será o hominídeo de Denisova, que foi encontrado em uma caverna na Sibéria e nas montanhas do Tibete. Os especialistas ainda recriaram o rosto de um deles graças a um maxilar da espécie. Menções honrosas. Dentre os achados arqueológicos, não poderíamos deixar de fora alguns que fizeram sucesso, como a cabeça de lobo de 40 mil anos encontrada na Sibéria, e um ovo fossilizado encontrado dentro do esqueleto de uma ave. Lobo que viveu no final da Era do Gelo tinha dentes enormes. Também vale falar do escudo celta de 2,2 mil anos encontrado no Reino Unido, considerado a descoberta do milênio, e das tumbas de 3,5 mil anos recheadas de tesouros gregos descobertas no fim do ano. Escudo encontrado em túmulo de 2,2 mil anos. Para concluir, não poderíamos deixar de fazer uma menção honrosa aos pesquisadores que encontraram evidências de que os famosos amantes de Modena, esqueletos de 1,5 mil anos enterrados de mãos dadas, eram 2 homens. Amantes de Modena foram descobertos em 2009, na Itália. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenha gostado de mais essa curiosidade histórica. Não esqueça de se inscrever e de deixar seu like aqui. Até a próxima curiosidade do mundo!